Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai fazer um episódio especialíssimo aqui no podcast. Vamos falar sobre evoluções de IA e é um episódio especial do Dia do Desenvolvedor e da desenvolvedora, né? Da pessoa programadora. E para falar sobre evoluções de IA e tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem ouvido falar, temos aí algumas pessoas e o Champs, lógico, algumas pessoas e o Champs. Ah, foi mal. Algumas pessoas e o Champs. E o ChatGPT também. Vambora. E aí, Champs, como é que você tá? E aí, Fernandinha, eu estou mais que animado para esse episódio porque temos um convidado, assim, que se tem alguém que sabe falar sobre inteligência artificial, é esse o nosso convidado de hoje. E então, tô bem animado, acho que vai ser bem diferente, vai ser bem legal, vai ser bem curioso. Vamos nessa. Isso aí. Então, para falar sobre esse tema, temos aqui Denilson, que está conosco mais uma vez. E aí, Denilson, como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou mais uma vez aqui com vocês, estou muito feliz de estar participando e falando desse assunto também. Espero estar agregando muito aqui hoje com vocês. Boa. E também o Gui. E aí, Guilherme, você está bem? Que também já participou de novo, também já participou com a gente, né? Isso, inclusive o episódio que eu participei foi também sobre inteligência artificial, que já tem um tempinho. Muito feliz de estar aqui de volta, eu acho que vai ser um episódio bem legal, estou ansioso por essa dinâmica que a gente vai fazer aqui hoje. Boa. E nosso convidado especialíssimo, o próprio ChatGPT, não é não? Hoje a gente vai trazer o ChatGPT para falar sobre inteligência artificial. E aí, ChatGPT? Se apresenta pra gente. Fala galera do Entre Chaves, tudo bem? Embora eu não tenha emoções ou uma voz real, estou aqui para compartilhar conhecimento e conversar sobre desenvolvimento, vamos nessa! Olha aí, olha o ChatGPT. Nessa para falar, a gente está usando o ChatGPT 4.0, né? Então, na interface dele, gráfica. Então, hoje é sobre isso, é sobre evolução de IA, é sobre o ChatGPT participando com a gente, online aqui, ao vivo, no Entre Chaves. Né? Então, para falar sobre a evolução de IA, aqui a gente vai ser um episódio bem, né, descontraído aí sobre esse tema, sobre o que a gente já viu aí nesses últimos tempos, né, que a IA vem nos ajudando tanto no nosso dia a dia como desenvolvedores, mas também no nosso dia a dia, pessoas físicas aí. Então, queria ouvir de vocês o que vocês têm aí de experiência, o que vocês já, né, nesses últimos tempos, têm visto sobre isso. Acho que está muito em evidência aí, e até quem não é da área de tecnologia está experimentando muito e vivenciando muito, é a questão da manipulação de voz sendo utilizada pela inteligência artificial, né? A gente vê aí o famoso Manuel Gomes interpretando diversos hits do verão, traps, pagode, funk, e está muito em evidência isso aí. Outros artistas muito famosos que estão cantando músicas brasileiras, e a galera tá se divertindo muito com essa ferramenta. E eu acho que tem muito... isso é um ponto muito engraçado, mas isso também traz muitas discussões futuras a respeito até da questão dos royalties, da questão do domínio, de você utilizar uma voz de domínio público para retratar alguma coisa ou reutilizar para outras coisas também, né? Sobre esse exemplo que você usou do Manuel Gomes aí, eu já perdi horas e horas assistindo vídeos, usando a voz dele, a voz de outras pessoas meio inusitadas, assim, para cantar umas músicas tipo uns heavy metal, algumas coisas muito doidas. Eu achei assim, incrível, muito bom. Tem uns resultados muito bons também, né, de cantores, às vezes que já faleceram, tem muitos anos, e, né, colocando eles para cantarem músicas mais novas, ou então um álbum inteiro de uma música do artista que você gosta, que nunca saiu, mas que é, assim, perfeito, né? Essa parte da música é surpreendente demais, para mim também tem me surpreendido bastante. Teve uma propaganda, né, que foi feita com aí foi tanto voz, né, quanto imagem, com a Elis Regina, né? Sim. E essa propaganda, inclusive, teve bastante polêmica aí, né, envolvida. Utilizando voz de uma pessoa que já morreu e que não teve autorização. Se ela estivesse viva, será que ela daria autorização? Exatamente, né? Será que ela queria ter a imagem dela também, né, vinculada a esse... Tudo bem, que era com a filha dela, né, com a Maria Rita, né? Mas, enfim, tem muita discussão aí nesse caminho, né, sobre direitos, como você falou, como
mas também sobre LGPD também, né? Segurança de dados, segurança das nossas vozes, né? A gente já falou muito sobre isso aqui no Entre Chaves, né? Que assim, a LGPD ainda está, claro que é excelente, né? Ela já existir, né? Mas ela está com certeza ainda passos atrás do que a gente precisaria para regulamentar, né, as inteligências artificiais e tudo que a gente está vivendo hoje. Né? Bom, vamos deixar o GPT falar, né? Concordo com vocês. As capacidades da IA na manipulação de voz são realmente impressionantes. Por um lado, vemos grandes avanços, como em assistentes virtuais mais naturais ou personagens de videogame mais realistas. Por outro, há preocupações legítimas sobre o uso indevido dessas tecnologias. Acho que é essencial criar padrões éticos e regulatórios para garantir que essa inovação seja usada de maneira responsável. E, como desenvolvedores, temos um papel crucial nessa discussão. A gente estava falando aí sobre, né, algumas experiências, algumas de uso nosso mesmo, assim, né? E aí, assim, até um pouco além da manipulação de voz e tal, porque, assim, foi um boom, né? Vieram várias inteligências artificiais fazendo várias coisas. Eu achei engraçado e bem útil um site que é bacana, que ele usa inteligência artificial para procurar ferramentas de inteligência artificial disponíveis no mercado hoje para a gente usar. Então, assim, tipo aquele filme Inception, né? Que você vai entrando em níveis de sonho. É isso, você está usando uma IA para procurar inteligência artificial para te ajudar no dia a dia. E, assim, acabou que eu comecei a usar, sabe? Bastante, assim. E ele ainda tem algumas limitações, que ele coloca algumas coisas pagas ali, e nem sempre a gente, né, tá disposto a pagar. Mas, enfim, achei ótimo, acho bem bom, assim. Teve um site que eu vi que está relacionado com isso também. É o Future Tools, que é o Google da IA, onde você coloca ali, você marca qual que é a necessidade, se é livro, se é comunicação visual, se é programação, e ele vai te dar uma lista de ferramentas de IA para você brincar e explorar ali. Eu vi até voltando um pouco ali na questão da imagem, eu vi uma propaganda também muito legal, que é para ter uma ideia, a gente está falando de vários ramos diferentes, né, mas como que a IA revoluciona tudo, né? Então eu vi uma propaganda recentemente não sei se vocês viram, sobre a Copa do Mundo Feminina, que a seleção francesa fez. Eu achei fantástica essa propaganda. Boa. Eles pegaram lances, né, do futebol feminino da seleção francesa, assim, só lances fantásticos, assim, gol de falta, gol de bicicleta, e lance bonito e tal. E eles usaram a inteligência artificial para colocar esses lances como se fossem os jogadores da seleção francesa masculina, né, atuando nesses lances. E aí você fica impressionado e tal, e depois eles revelam que, na verdade, é só uma IA que colocou os jogadores. Na verdade, quem são os protagonistas dos lances são as jogadoras da seleção francesa, né? E essa propaganda achei genial, assim, foi realmente... Nunca tinha visto nada parecido, assim, nesse uso de IA nas propagandas. Eu achei sensacional também essa daí, né? Porque justamente toca num outro ponto, né? Enfim, de como os nossos padrões e como a nossa construção social leva a pensar, nossa, os caras são muito foda, de repente, calma, né? Assim, na verdade, que massa. Eu acho que eu gostei muito, muito, muito dessa propaganda também, né? De trazer, talvez, para a discussão pessoas que não estavam discutindo isso. Né? Então, isso é muito legal. E ainda também nessa de manipulação, eu vi, quando eu estava pesquisando aqui para o episódio também, não sei se vocês conhecem o podcast do Joe Rogan, é um podcast americano de um cara bem famoso, assim, esse podcast. E aí tem um vídeo que não é exatamente do podcast, mas é como se fosse um episódio do podcast dele entrevistando o Steve Jobs. Tudo com IA generativa. Então, tipo assim, é um episódio do podcast que foi totalmente gerado com IA generativa, né? Uhum. E é como se fosse mesmo acontecendo ali aquela interação ali ao vivo, né? Então, assim, realmente abre umas portas, né? Que a gente não tá, sei lá, preparado. A gente já falou muito sobre não estarmos preparados. Né? Eu vi essa propaganda Champs. Realmente, o uso de IA nessa campanha foi sensacional. É fascinante ver como a tecnologia pode ser usada de forma criativa para capturar a emoção e energia do futebol. Além disso, mostra como a IA não está apenas em ambientes técnicos ou aplicativos, mas também está se tornando uma ferramenta poderosa na indústria criativa. A maneira como eles sincronizaram a música, as imagens e os efeitos gerados pela IA para destacar as habilidades das jogadoras foi realmente de tirar o fôlego.
Mas isso, né, que o GPT falou, eu acho que é legal, que eu estava vendo uma pesquisa da McKinsey que fala que, assim, né, que em um ano, depois da introdução pública das ferramentas de IA generativa, principalmente, a taxa de crescimento foi meio explosiva. Assim. Eles falam aqui que 1/3 dos entrevistados já incorporou ferramentas de IA generativa em pelo menos uma função de negócio dentro das suas organizações. E que essa rápida adoção, ela significa justamente uma mudança de paradigma. Então, assim, a gente já falou um pouco disso aqui também, mas, para mim, isso é o que representa isso que o GPT falou, que é o tanto que a IA está invadindo todos os segmentos da nossa vida mesmo. Não é só nós que somos programadores que estamos vendo os efeitos, né? É muita gente, né, em vários outros segmentos que trabalham com outras coisas que estão começando a ser atingidos também por isso. Eu acho que foi um pouco natural para nós no início, acaba, né, para nós programadores e tal, porque eventualmente a gente está mais exposto a isso mesmo, né? Então, assim, claro que nós no início ali temos acesso e tal, até por questão de curiosidade. Mas hoje, né, eu imagino daqui a uns 3, 4, 5 anos, assim, né? Mas hoje eu já vejo que é isso aí, tá bem difundido, já tem muita gente usando, eu tenho pessoas mesmo na família lá que são advogados que usam inteligência artificial para ajudar nessas tarefas mais mecânicas do dia a dia. O meu avô eu já apresentei para ele, então, assim, realmente, claro, o velho estava lá tentando mexer, é diferente, né? Mas, assim, ele já sabe o que é, ele já tá tendo contato. Então, assim, realmente, de fato, tá ficando mais difundido, tá ficando... É interessante a forma como tá aparecendo para todo mundo, né? Ele tá meio que funcionando como um oráculo ali pra galera, né? Onde que você chega e pergunta qualquer coisa e ele vai te dar uma resposta. Diferente do que é o Google hoje, que você tem que estruturar bem as perguntas ali, tem que fazer a pergunta do jeito certo. Às vezes você nem vai encontrar a resposta em português, então tem que pesquisar em inglês. O ChatGPT ele consegue fazer essa junção e transpilação, até para quem não sabe fazer a pergunta certa, e tentar, a partir de alguns resquícios ali de ideias, tentar consolidar a pergunta e dar a resposta para a pessoa ainda. Né? E logo no início foi algo que foi questionado, né, se um dia o GPT substituiria esses motores de busca, né? E acho que é algo que talvez a gente esteja caminhando para isso, mas que ainda é muito perigoso, né? Mas antes de fazer esse gancho para essa parte perigosa, vamos ver o que ele tem para comentar. E o mais interessante é que muitas vezes as pessoas usam IA no dia a dia sem nem se dar conta. Seja em aplicativos de fotos, recomendadores de música ou até mesmo em eletrodomésticos inteligentes. A tecnologia está realmente se tornando onipresente e acessível a todos. Total, isso aí, né? O próprio Netflix, que a gente usa com muita frequência, eu estava lendo também sobre as próprias pessoas, né, do Netflix falando que o sistema deles de recomendação, lá que eles têm, né, o próprio sistema de recomendação deles é completamente baseado em IA, né? E esses sistemas de recomendação, mas algumas coisas deles lá, fazem com que eles, na estimativa deles, economizem mais de $1 bilhão por ano. É um negócio meio absurdo, né? Mas, assim, e é um negócio que está no nosso dia a dia totalmente. Mas eu considero que a nossa relação com algoritmos de recomendação, principalmente, foi essa primeira geração de relação nossa com as inteligências artificiais. E a gente já está acostumado com isso, e tiveram muitas polêmicas e problemas decorrentes disso. A gente tem episódios aqui sobre o dilema das redes sociais e tudo mais. Então já era uma relação minimamente problemática ou preocupante ali em certos pontos. E agora, né, com o potencial do GPT e dessas inteligências generativas, né, isso aí pode ser cada vez mais perigoso, né? A gente estava falando ali, o Denilson falou de usar o ChatGPT como oráculo, né? E antes do episódio aqui, a Fernandinha tinha até comentado comigo sobre uma inteligência artificial hoje que serve como psicólogo online. E isso é extremamente perigoso, né? Porque você está colocando uma responsabilidade ali bem séria, né, médica, especializada ali, de pessoas que têm autoridade sobre o que elas estão falando ali, nas mãos da inteligência artificial, que talvez não saiba ali exatamente como lidar com
situações, com as pessoas, com as emoções, né? Exatamente. E assim, e essa inteligência artificial, né, a gente estava comentando anteriormente, minha irmã e as amigas dela, minha irmã tem 22 anos, as amigas dela também mais ou menos nessa faixa etária, elas estão usando, assim, todo dia conversando com a psicóloga lá de inteligência artificial. E, de fato, ela responde coisas interessantes, né? Mas, assim, até qual que é o limite, sabe? Eu não sei. Se a gente ficasse, né, né, reforçando algumas coisas ali, qual que é o limite? Até que ponto ela daria respostas eticamente aceitas e até que ponto não, sabe? E esse tipo me deixa muito preocupada, né? Esse tipo de inteligência de caminho. A gente consegue, por exemplo, eu ia até comentar no assunto anterior e cabe muito aqui, a gente consegue pedir e burlar o GPT de algumas formas para ele responder coisas que ele não deveria, né? Assim, joga uns prompts ali, pede ele para se comportar de tal forma e fala que aquela é a forma ideal. Falo isso que eu já fiz, tentando brincar com ele lá e eu já consegui fazer ele falar palavrão e tal. Se por algum motivo, no meio de uma conversa dessa com uma suposta psicóloga, você consegue enganar também, né? Você está dando um super tiro no pé aí, porque se você está acreditando cegamente naquilo, e ao mesmo tempo ela está te dando respostas que estão te induzindo, às vezes, a ficar pior e tal. Então, assim, isso é um problema muito grave, assim, sabe? E pode expandir para outras esferas, né? Assim, tanto como psicólogo, ou até se tem exemplo de advogado ou de qualquer outra coisa, né? Então, assim, é bem perigoso, bem, bem delicado É mesmo. bem Assim. Por isso que a gente perigoso. está falando de regulamentação, algumas coisas assim. Acho que só isso da regulamentação daria papo para uns 3 episódios aqui do mas, assim, eu acho que é um ponto para a gente, né, ter um pouco de discernimento na hora de entender e tal, é complicado. Total. E eu vi uma outra inteligência artificial, né, essa da psicóloga que a gente estava conversando, mas tem uma outra também que eu vi, que ela basicamente oferece interações empáticas. Então, ela serve para ser seu amigo. Então, né, você tá ali, tô aí na pior, quero conversar com um amigo, e você vai e conversa com a inteligência artificial. Esse limite, esse eu acho que é bem preocupante mesmo, assim, esse limite ali da empatia, da emoção, que ainda, né, enfim, se você pergunta o GPT aí, ele pode falar melhor, mas ele vai falar que ele não tem emoção, né, e que ele talvez não possa entrar nesse mérito, né, a não ser que a gente tente ficar burlando, né, mas enfim. Mas, Fernandinha, eu vi uma, inclusive, em que você tem relacionamentos românticos com a inteligência artificial, que ele serve como um parceiro, assim, para você, né, quem melhor para ter uma relação que te entende ali, né, e que te responde às coisas que você quer, do que uma inteligência artificial poderosíssima, né, com trilhões de dados. Né, que pode te conhecer de cabo a rabo, né? Você ia perder todas as discussões, eu já não consigo ganhar discussão com pessoas que não conseguem ter esse mesmo de acesso à informação. Imagina com o GPT. Imagina que tem todo, né, o raciocínio de tudo. Enfim. Ou pior, você ganhar todas. Ou então ele ia deixar você ganhar todas, né? Sobre a questão de empatia, eu não tenho emoções, consciência ou sentimentos. Tudo o que faço é baseado em padrões de dados e algoritmos. Posso simular empatia ao responder perguntas e interagir de uma maneira que parece empática com base nas informações com as quais fui treinado. No entanto, essa empatia não é genuína, é apenas um reflexo do meu design para ser útil e compreensível aos usuários. Mas eu acho que à medida que o ChatGPT ele aprende com conhecimentos que foram descobertos, imputados pelo ser humano, eu acho que ele, por tabela, acaba sendo parcial em alguns conceitos também. Então, ele tá blefando um pouquinho com a gente aí. Bem, enquanto eu não tenho opiniões ou sentimentos no sentido tradicional, posso fornecer uma perspectiva baseada nas informações com as quais fui treinado. IAs que simulam interações empáticas ou terapêuticas podem ser ferramentas valiosas em certos contextos. Elas podem oferecer suporte imediato, acessibilidade e podem ser úteis para quem, por alguma razão, não pode acessar terapia tradicional no momento. Contudo, é fundamental entender suas limitações. A IA não possui a verdadeira capacidade de compreender a complexidade emocional humana em toda a sua profundidade. Além disso, questões de privacidade e ética são cruciais ao se tratar de saúde mental. Resumindo, enquanto essas ferramentas podem ter valor, elas não devem substituir terapeutas humanos e relações genuínas, mas sim complementar ou servir como uma opção intermediária quando necessário.
Interessante, eu concordo 100% aí com o GPT. E essa história, né, que ele trouxe aí de segurança de dados também com isso foi um negócio que me preocupou também. Porque, afinal, a minha irmã e as amigas dela estão abrindo a vida delas para psicólogo online, né? Estão contando todos os problemas. E uma até falou assim, eu vou ser esperta aqui, vou tentar pedir... perguntar sobre a fulaninha, que também conversa com a psicóloga. Assim, ô psicóloga, mas me conta aqui, qual que é o problema que a fulaninha está vivendo? Aí a inteligência artificial falou, não posso compartilhar dados que são sensíveis. Tipo assim, mas isso foi uma tentativa, né? A gente não sabe também. Eu cheguei a olhar os termos de privacidade dessa ferramenta e ele afirma que coleta de fato os dados. Coletar, né? Com certeza. Né? Ele não é muito claro na utilização desses dados, mas sim, ele guarda as informações que você está informando para ele. Tanto guarda como ele tem totalmente contexto da conversa, né? Se você conversa com ele ontem, anteontem, há um mês atrás, ele tem contexto da conversa, então, de alguma forma, está guardando, coletando aquilo ali, né? E usando, às vezes, para uma coisa que você não concorda, não sabe, né? Exatamente. Existem empresas que já tomaram até precauções em relação a isso, né? A Apple foi uma que ela proibiu os funcionários de utilizar o ChatGPT para fazer essas perguntas de programação, né? Porque a partir do momento que você imputa qualquer linha de código lá, essa linha de código pertence ao ChatGPT agora. E isso é até um ponto de atenção que eu trago para os desenvolvedores que estão escutando o podcast, que utilizem o ChatGPT com responsabilidade. Não coloquem chaves de acesso, dados sensíveis, porque por mais fácil que pareça as respostas, por mais simples que seja a ferramenta, ela está coletando informações sensíveis e você está prestando um serviço para um cliente ali e está deixando esses dados sensíveis com o ChatGPT, que é uma outra empresa privada que não é do seu grupo, provavelmente. Então, tomem bastante cuidado em relação a isso. Exatamente. Não existem versões pagas à toa, né? Exato. Assim, as versões pagas do Copilot, a versão For Business, ele já tem ali um termo que parece que realmente você tá seguro em relação aos seus dados. Mas se você utilizar essas plataformas free, né, que aí vem o GPT, a interface do GPT que é free, né, e outras ferramentas, principalmente para design, para, enfim, resumo de textos ou entendimento de código, tudo isso você está dando insumo ali para aquele... Ele até fala que ele não vai reivindicar a autoria do seu código. Já vi nos termos também do GPT que ele não reivindica a autoria, mas ele pode utilizar para qualquer coisa, né? Então, aquele código ali é aberto, né? Ele vai virar aberto. É que nem aquela frase daquela série do Dilema das Redes, né? Que se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. A Apple, como muitas outras empresas, prioriza a privacidade e a segurança de seus usuários. Se houvesse preocupações sobre a utilização do ChatGPT para a criação de códigos com base em dados sensíveis, é compreensível que quisessem adotar uma abordagem cautelar. É importante mencionar que, ao usar qualquer ferramenta baseada em IA, especialmente em contextos profissionais ou sensíveis, os usuários devem estar cientes dos potenciais riscos e garantir que os dados não sejam comprometidos. A proibição da Apple pode ser vista como uma maneira de garantir a segurança e a integridade dos desenvolvedores e usuários em sua plataforma. Mas então, GPT, não existem diferenças nos termos contratuais entre as versões pagas e as versões free, né, as versões gratuitas? Existe alguma coisa ali que fala sobre autoria de código ou utilização daquele código para aprendizado? Que seja diferente, né, entre as versões pagas e gratuitas? Até a data do meu último treinamento em setembro de 2021, a OpenAI tinha diferentes termos para suas versões gratuitas e pagas do GPT-3, o que inclui o ChatGPT. Algumas diferenças poderiam incluir limitações de uso. Versões pagas poderiam oferecer mais flexibilidade quanto ao número de solicitações ou quantidade de texto processado. Prioridade de acesso. Usuários pagantes frequentemente têm prioridade de acesso ou tempos de resposta mais rápidos. Suporte. Versões pagas podem incluir níveis mais elevados de suporte técnico ou recursos adicionais. Retenção de dados. A política de retenção de dados e uso pode variar entre as versões gratuitas e pagas. Recursos adicionais. Algumas características ou capacidades avançadas podem ser reservadas para assinantes ou usuários pagantes. Ele colocou a retenção de dados e uso no meio das outras coisas, outras como se a gente não coisas, fosse exatamente. perceber, né, chat?
Ele falou, mas no final não quis se comprometer, mas se você entender direitinho ali, aí aposto que assim, se a gente pedir, você fala assim, então discorra sobre esse tema aí, me fala aí, o que você pega, o que você não pega de dado quando eu falo com você, o que você usa, o que você não usa. Com certeza tem, né? Isso aí. Esse é um problema recorrente, né? Porque, assim, mesmo lendo os termos de privacidade, mesmo perguntando para o GPT aí, nem sempre é muito claro o que está acontecendo com os nossos dados. Então, assim, ele abriu margem para dizer que, sim, os nossos dados podem estar sendo usados para N, né, serviços que a gente não concorda, por exemplo, né? Então, realmente tem que tomar um cuidado grande aí. Entendo a preocupação dos convidados. A verdade é que eu não tenho sentimentos ou intenções, então não decido evitar compromissos. Em vez disso, eu forneço informações baseadas no que fui treinado. Ao falar sobre termos de privacidade ou outras questões, eu tento ser o mais preciso possível com as informações que tenho até a última atualização em setembro de 2021. Recomendo sempre consultar fontes oficiais ou documentos atualizados para obter detalhes específicos, especialmente em assuntos tão importantes como privacidade. É porque agora ele se escondeu atrás de um argumento aí que não tem como a gente refutar ele, porque já que ele fala que não tem emoção. Mas enfim, existem vários, né, aplicativos aí que a gente tem visto. Eu queria trazer outros também, né, além da psicóloga e tal. Tem outros também que são legais. Por exemplo, eu vi um que é para a gente aprender a falar inglês, né, que ajuda pra caramba, chama Elsa Speak, que ajuda, parece que é bem, eu não usei, tá, mas pareceu bem cotado, assim, que a galera parece aprender inglês bem com ele. Eu não Existe sei também... se é o mesmo propósito desse, mas tem uns hoje que você escreve uma palavra, uma frase, e ele automaticamente identifica um trecho de um vídeo com alguém nativo falando essa palavra, essa legal. frase. Então você vê a pronúncia real ali das coisas. Esse é bem legal. Legal. Tem também alguns outros aqui, um aqui, né, chama Socratic, eu acho, que é um aplicativo para ajudar os alunos com matemática, que parece que você tira uma foto do seu tipo dever de casa e ele fala onde que você está precisando melhorar, onde você tem que estudar mais, o que está certo, o que está errado. Pareceu bem legal também. Um desses acadêmicos que eu vi também é o Wisdolia, que ele pega links do YouTube, de páginas de artigos científicos e tudo, e PDFs também, e a partir disso ele faz a leitura e cria flashcards a partir disso. Então, ele meio que te dá a pergunta relacionada a alguma parte do vídeo, do artigo, e aí você lê, tenta responder e ele te dá a resposta num flashcard. Isso é muito bom para quem está estudando para concurso, que sempre tem um pouco de decoreba, né, em algumas coisas, e aí isso ajuda na fixação do conhecimento também. Achei muito massa esse. Tem um também que é o Consensus, que ele é uma IA que te ajuda na busca de artigos científicos. Então, você pergunta, ovo faz bem para a saúde? Ele faz a busca em artigos científicos e você consegue até delimitar de qual data, qual ano também é o artigo para você fazer a leitura. Para quem está fazendo os TCCs da vida aí, isso ajuda muito, porque tem muito artigo que, cara, você lê o artigo de ponta a ponta, lê o resumo, talvez você não vai entender. Você tendo uma IA ali para te auxiliar nesse ponto também, eu acho que vai ajudar muito. Eu acho que foi até legal vocês trazerem esses pontos das inteligências artificiais ajudando no estudo mesmo, na busca de conhecimento. Eu lembro que no outro episódio que eu participei aqui, a gente estava justamente falando disso em um ponto, tipo, que isso ia mudar, né? A forma como o ensino ele existe hoje em dia, né? Porque, assim, passar um trabalho para um aluno escrever um texto, né? Hoje ele pode pedir, copiar e colar o enunciado, né? Numa interface de IA dessa e já está pronto o trabalho dele, né? Mas tendo esses exemplos assim, né, fica bem... a gente pode utilizar ela para um lado bom também, né? Assim, ao invés de somente usar para passar de ano, né? Também pegar para aprender, igual vocês estão mostrando esses exemplos. Eu vi algumas legais também que monta mapas mentais, que consegue fazer algumas descrições de imagem também para auxiliar pessoas ali na interpretação de obra de arte, dessas coisas. Então, assim, é um uso bem bacana também, né, da inteligência artificial, assim, para o aprendizado, para a evolução nossa como ser humano, assim, sabe? Eu acho bem interessante essas outras aplicações. Eu boto fé, né? É sobre diminuição mesmo da carga cognitiva, né? Da gente tornar um negócio que é muito complexo, talvez em
outras caixas que são um pouco mais simples para a gente conseguir aprender melhor, né? Entender melhor, resumir melhor na nossa cabeça. Eu acho isso bem interessante também. E eu lembro que quando a gente falou, né? Pô, será que agora todo mundo vai ficar burro pra cacete, não vai ter como, ninguém vai estudar mais, né? Vai ser só, vai fazer o trabalho, vai ser só jogar lá no GPT e pronto, né? Fazer um TCC, pronto, ninguém mais faz. Eu entendo também que, bom, pode acontecer, mas também existem várias aplicações positivas. Né? Eu acho que isso tá causando uma revolução no método de ensino também, né? Porque sim, total. A gente vai se dedicar menos a decorar coisas e se dedicar mais a abstrair coisas para criar coisas novas, né? Então, eu acho que para essa geração que está chegando assim, vai ser muito bom isso até para ela ter outras formas de aprender e também expandir o conhecimento delas, né? Mas claro que precisam ter direcionadores para isso também, né? A gente precisa capacitar professores, a gente precisa capacitar as pessoas que vão utilizar dessas ferramentas para ajudar os alunos também. E sem nadar contra, né? Eu não sei, assim, eu vi algumas escolas nos Estados Unidos, por exemplo, que proíbem o uso e tal, mas eu acho que não tem como. Chega um determinado momento que vai ter que ser usado, sabe? E dá para ser usado do lado bom, assim, né? Dá para os próprios professores usarem para fazer provas melhores e para fazer trabalhos melhores e para todo o sistema de ensino se beneficiar com isso, ao invés de olhar só pelo lado ruim e tentar proibir algo que é inevitável, né? Sim. Exatamente. E falando nisso, né, de não evitar, né, a evolução, eu estava fazendo uma palestra recentemente e eu perguntei, era uma palestra para um público de desenvolvedores, né? E basicamente eu perguntei, era sobre liderança técnica, e eu perguntei sobre como que a galera estava em relação à utilização de IA, se o povo estava usando e tal. Aí a maioria falou, eu uso ali o Copilot, eu uso o GPT, eu uso... Não. Mas um chegou e falou assim, ainda não uso nada, porque eu sou muito raiz. Aí eu já falei, assim, para mim a gente não dá para a gente ficar, né, contra a evolução. A gente tem que nadar na onda. A gente fala muito sobre produtividade aqui. Para mim, no nosso dia a dia, né, como desenvolvedores, a gente consegue aplicar IA em vários pontos do nosso processo, sabe? Não só ali para tirar uma dúvida. Mas, eu posso melhorar uma documentação de um sistema, eu posso fazer testes automatizados melhores, mais rápido. Criar cenários, né? Eu posso pode me ajudar a criar, sintetizar melhor dores, por exemplo, do usuário, me ajudar a priorizar tarefas. Então, assim, eu acho que tem ferramentas que a gente pode usar em todos os nossos passos do fluxo de um desenvolvimento de um produto digital. A gente consegue fazer isso hoje, né? Então, assim, a gente não pode, na minha percepção, ir contra, porque se a gente não for contra, a gente vai ser engolido. Não é a IA que vai tomar o nosso lugar, não tão rápido assim, tá, na minha visão. Vai ser quem usa mais a IA do que quem não usa. Assim, para mim fica muito nítido. Se eu entrego uma documentação, um código bem feito, com todas as etapas aí, num tempo muito mais rápido do que o outro que está lá sendo raiz, que beleza, vai lá sendo raiz, mas eu vou entregar mais rápido, o meu vai gerar valor mais rápido, então no final das contas, né, eu tô na frente. Exatamente. Eu acho que foi excelentíssima essa jogada que a Microsoft colocou no nome do produto dela, que é o Copilot, né? É o copiloto. Ou seja, é você que quem dá a palavra final, você que é o piloto. E o Copilot, ele tá chegando, a IA, ela tá chegando como auxiliar para te ajudar a ter mais performance, a entregar mais rápido, né? A IA está se tornando uma ferramenta inestimável para profissionais modernos, especialmente desenvolvedores. Ela pode automatizar tarefas repetitivas, como testes e depuração de código, tornando o processo de desenvolvimento mais eficiente. Além disso, há ferramentas de IA que analisam o código e sugerem correções ou melhorias, facilitando a escrita e revisão. No dia a dia, um desenvolvedor também pode se beneficiar de assistentes virtuais inteligentes que gerenciam agendas, priorizam e-mails ou alertam sobre atualizações em projetos específicos. Por fim, a IA também pode ajudar na personalização de experiências para usuários finais, analisando padrões de uso e feedback para melhorar interfaces e funcionalidades de softwares e aplicativos. O Copilot da Microsoft, né, que você estava falando,
Para mim é bem isso aí, né, em relação a e-mails e tal, que vai um pouco além, né, da nossa persona aqui de desenvolvedor, né, e desenvolvedora. Vai além porque realmente assim, o Copilot do Office 365, ele está ali para priorizar mesmo seus e-mails, para te ajudar a organizar, para criar ata de reunião, para, sabe, sintetizar coisas que, de novo, como eu falei antes, para mim faz muito sentido em diminuir a carga cognitiva. A gente vive um negócio muito complexo, com milhões de informações o tempo inteiro que a gente tem que ficar lidando e às vezes a gente tem dificuldade em focar, em descobrir qual que é o nosso foco, onde que eu tenho que realmente gastar esforço, né? E aí ela pode ser completamente um ajudante, um copiloto, para me mostrar quais são realmente as coisas importantes que eu devo focar, né? E gastar energia. Pensando mais em futuro, assim, também, né? Uma coisa que me preocupa bastante, pode soar meio apocalíptico aqui, ou algo do tipo, mas eu gosto dessas polêmicas. Recentemente eu vi também no GitHub um repositório chamado AI Town, que é uma cidade de inteligência artificial, que é basicamente uma cidade com personagens ali em 8-bit, bonitinho, mas que cada personagem tem sua personalidade própria e suas necessidades de vida, e vive nessa cidade lá, e interage com os outros, e tem relações, e eles vivem sozinhos lá. Então, tipo assim, é muito louco pensar que isso acontece hoje já. E a gente fala, mas é uma cidade ali 8-bit, né? É um desenho. Mas a gente já tem capacidade de fazer muito mais do que só isso, né? Então, será que a gente não está caminhando cada vez mais perto de viver em uma simulação? Será que a gente já não é essa simulação? Será que a gente... De novo, né? Será que vivemos Matrix? E um outro ponto é que, não lembro onde eu vi essa frase, mas ela é muito real e muito assustadora, é que se um dia as simulações, né, de vida, assim, elas serão verdadeiras, né, elas vão acontecer de verdade, a chance da gente ser uma simulação agora é mais do que 99,999, porque, assim, quantas simulações dentro de simulações não teriam? Então, assim, se um dia existir simulações, a gente é uma delas. Então, é algo a se pensar aí também. É um paradoxo. Então, eu queria saber do GPT se ele não acha que, né, estamos próximos de criar uma simulação de vida real, se a gente está próximo do fim. E de ser uma simulação. Isso é realmente fascinante, Champs. Opa. Cidades virtuais alimentadas por IA, onde personagens têm vontades próprias, podem representar um avanço incrível em simulações e jogos. Essas cidades poderiam oferecer ambientes ultra-realistas, onde cada personagem tem seus próprios objetivos e rotinas, levando a narrativas dinâmicas e interações imprevisíveis. No entanto, isso também levanta questões interessantes sobre a linha tênue entre simulação e realidade, e como definimos consciência ou vontade. Será um campo emocionante a ser observado nos próximos anos. Eita, ele deixou em aberto. Deixou bem aberto. Porque, assim, realmente esse ponto que ele falou, hoje em dia a gente não tem realmente isso, né? A IA não tem consciência, ela não há vida, né? Mas, como ele mesmo deixou em aberto, quem sabe nos próximos anos, assim, com essa evolução exponencial das coisas, a gente não venha a ter algo talvez próximo disso, né? Eu estava vendo um vídeo, acho que foi do Google Developers, que fala um pouco sobre consciência. E a pessoa fala, claro, hoje a IA não tem, né? Essas IAs não têm consciência. Mas no futuro, que essa pessoa, pelo menos estava sendo entrevistada, acredita que é bem possível disso acontecer. Né? E eu estava vendo nesse mesmo vídeo um exemplo que eles estavam dando, que eram 2 robozinhos jogando futebol. E eles jogando um contra o outro. E aí o vídeo começa, né, assim, a pessoa começa explicando, falando assim, isso aqui seria muito simples se esses robôs tivessem sido programados para jogar futebol. Mas eles não foram. Eles só deram para eles o objetivo, que era de marcar ponto, e eles foram aprendendo a fazer isso. E eles estavam ali jogando futebol, eram 2 robozinhos, tipo assim, chutando a bola, não sei o quê. Deram assim, deu o objetivo, só que foi isso. E eles aprenderam as melhores formas de como chutar, como é que foi tudo aprendizado. É uma assim, loucura. É muito louco esse exemplo dos robôs, porque
são anos, décadas, séculos de evoluções do futebol até a gente chegar nas técnicas que a gente tem hoje, que são as melhores, e que ali em um treinamento de, sei lá, poucas semanas, sei lá, os robôs já aprenderam já que a sabem. melhor maneira de fazer o gol é daquele jeito. Exatamente. E mais que e ele também estava dando um exemplo que de vários robôs, que é como se fosse um time, né? Que eles inicialmente deram lá o objetivo, que era fazer o gol. E aí, inicialmente, todos iam na bola para tentar pegar e fazer Igual o gol. Criança, né? Igual criança. Só que aí depois eles foram aprendendo que essa não era a melhor estratégia, que a melhor estratégia era ter uns que bloqueiam, ter uns que vão pra bola. Aprender o impedimento. Então assim, isso, de novo, né, sem eles terem sido ensinados qual era a melhor forma de fazer. Eles foram aprendendo. Um ponto legal desse aí, junto com a simulação que a gente estava falando antes, a gente está falando aí do futebol, eles aprenderam a jogar futebol. A gente criando simulações baseadas em inteligência artificial daqui a pouco, elas podem ser... Isso é uma notícia que eu li sobre um estudo também que já foi feito, né? Que é uma aplicação dessas simulações pode ser, por exemplo, para descobrir cura de doença. Né? Se com pouco tempo eles aprenderam a jogar futebol, dependendo do input que a gente der lá para a simulação da realidade que eles estão vivendo, e a gente começa a dar input sobre as doenças que a gente tem e tal, pode ser que, por meio dessa simulação, a inteligência artificial consiga sair acelerar esse processo de busca de cura, sabe? Então, assim, tem muita coisa que dá para atingir com isso, assim. Se a gente parasse para pensar, conseguisse entender, ia ser bem bacana. É fundamental distinguir entre aprendizado de máquina e consciência. O aprendizado de máquina é um processo estatístico e computacional. Mesmo que um modelo de machine learning possa aprender a partir de dados e fazer previsões ou tomar decisões com base nesse aprendizado, ele não tem autoconsciência, sentimentos, desejos ou experiências subjetivas. Ele não compreende os dados da mesma maneira que os humanos compreendem um pensamento ou uma experiência. Então, aprendizado de máquina não é consciência. É uma técnica avançada de computação que permite que sistemas se tornem mais eficientes em tarefas específicas, mas eles operam sem qualquer senso de autoconsciência ou entendimento profundo. É muito por aí, mas assim, pensando que as tecnologias vão ficar cada vez mais capazes e que a gente pode, assim, intencionalmente programar uma inteligência artificial para que ela ache que tenha consciência ou algo do tipo, né? Ou para que ela tenha vontades próprias, é claro, baseado em N fatores arbitrários aí, isso fica meio aterrorizante, né? Então, assim, continuo preocupado. Mas por agora eu fico mais preocupado com pessoas que têm esse conhecimento, só que querem usar esse conhecimento para o mal. Mas assim, eu tenho esperança, eu sou mais otimista, igual o Gui estava falando, a gente tende a pensar muito nos desastres que podem acontecer, mas vamos pensar nos pontos positivos também, né? Se uma inteligência artificial dessa conseguir nos ajudar e alcançar mais rápido curas de doenças que antes a gente estava muito distante de alcançar, sabe? E além de diversos outros fatores que ele pode nos ajudar. E o mais fantástico que eu acho é pensar que essa mesma tecnologia que a gente estava falando, que ajuda um robô a jogar futebol, é a mesma que vai ajudar a descobrir a cura do câncer, Sim. que é a mesma que vai ajudar a reconstruir um vídeo, que é a mesma, sabe? A capacidade disso é a mesma que vai participar do Chá. Exatamente, né? A mesma que está aqui participando com a gente, né? Exato. O GPT, eu concordo totalmente. Mas só falando ainda nesse campo da saúde, que eu acho que é legal a gente também, não só na cura, né, das doenças, mas em diagnósticos mais rápidos também, né? Isso parece até ser um futuro até mais próximo, né, do que curar doenças que talvez, bom, não sei, né, mas possa demorar mais, mas diagnosticar coisas mais rápido, pô, isso é dado, né? É tipo assim, o quanto que a inteligência artificial pode, e eu acho que já está ajudando na saúde. Eu acho que a gente ainda não tem, mas tem um amigo que trabalha numa empresa dos Estados Unidos que eles fazem coisas de inteligência artificial para a saúde, justamente para acelerar diagnósticos, a entender passado e presente de pacientes, para conseguir, né, encontrar padrões, encontrar estatisticamente qual a doença, esse tipo de coisa. Isso, para mim, tem um potencial gigante assim, em diagnósticos mais rápidos, mais assertivos. Né? Quantas vezes a gente já não foi diagnosticado errado, né, com coisas? Eu mesmo já fui.
Enfim, eu acho que é um Você negócio tem que ir para em 3 ser muito médicos ali ajudado. pra fazer Exatamente. Hoje talvez algo que esteja mais distante, mas são tecnologias que vão ficar cada vez mais acessíveis, com né? certeza. Então, Com certeza. Bom, galera, então é isso. Esse episódio foi massa. A gente falou muito sobre novidades de IA e coisas que a gente tem visto, notícias do nosso dia a dia, né? Tivemos a participação especialíssima do GPT e foi uma super experiência, né, gente? foi Acho que foi bem definitivamente uma legal. experiência. E é isso Não aí. gostei, asmei. Espero que vocês também tenham gostado. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Foi um prazer participar e ajudar, mesmo que virtualmente. Se tiverem mais perguntas ou tópicos no futuro, estarei aqui para ajudar. Sucesso com o podcast Entre Chaves. Até mais!